Então vamos lá, pessoal. A aula estava muito grande, então eu dividi em duas partes. Então a segunda parte agora é aula 2, fração, simplificação e comparação. Simplificação de fração. Então, simplificação de fração é o quê? Eu vou dividindo o numerador e denominador por um número diferente de zero. Isso significa o quê? Eu vou determinar frações equivalentes até chegar numa fração que eu não possa mais simplificá-la. Que eu não possa mais dividir o numerador e denominador por um número diferente de 1 ou de 0. Divisão por zero não existe, né? Não pode. E aí depois eu vou mostrar também que existe um outro processo, tá? Além desse. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui, na verdade são dois exemplos. Temos aqui a fração 12 18avos. E aí, qual é o processo? A gente vai dividindo. Então, ó, primeiro dividiu por 2. Aí dividiu por 2, chegou em 6 nonos. Ok? Então, dividindo por 2, chegou nessa fração aqui, 6 nonos. Aí a gente observa, dá para continuar dividindo? Dá. Só que agora a gente vai dividir por 3. Então, dividindo por 3, a gente acha uma outra fração equivalente. E aí o resultado vai ser o quê? 2/3. Dá para continuar dividindo? Não. Porque 2 e 3, os dois são números primos. Então a gente fala que eles são primos entre si, porque os dois são números primos. E não tem como, não existe um número que eu possa multiplicar tanto o 2 e o 3 ao mesmo tempo, que sendo esse número diferente de 1. Ok? Poderia fazer diferente. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, 12 18avos. Poderia fazer diferente. Eu poderia pegar e dividir logo por 6. Se eu pegar o 12 e dividir por 6, ele vai me dar o número 2. Se eu pegar o 18 e dividir por 6, ele vai me dar o número 3. Ok? Então, ó, eu posso chegar diretamente na fração simplificada, na fração irredutível, que a gente chama, fazendo uma única divisão. Então, tem vários caminhos para se chegar nessa fração. O segundo exemplo aqui, 12 45avos. Então, ó, primeiro, pegou o 12, dividiu por 3. Pegou o 45, dividiu por 3. 12 divide por 3 vai dar 4. 45 divide por 3 vai dar 15. Essa fração ela já é a fração irredutível. Por quê? Porque o 4 eu só posso dividir por 1, 2 ou 4. E o 15 eu não posso dividir por 2 e nem por 4 exatamente. Então significa que esses dois números eles já são o quê? Primos entre si. Tá? Não existe um número diferente de 1 que divide os dois ao mesmo tempo. Certo? E aí, então, deixa eu apagar aqui, senão vai atrapalhar a gente. Redução de frações a um mesmo denominador.
a segunda parte da aula 2. Então, para reduzir as frações a um mesmo denominador, o que a gente faz? A gente vai usar o princípio da equivalência de frações ou a gente vai usar o MMC. Aqui na apostila ele está mostrando o MMC. Eu vou mostrar uma outra forma, que é usando a equivalência de frações. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui as frações 1/2 e 3/5. Tá? Então, esse processo que eu vou mostrar aqui é da equivalência de frações. É uma segunda maneira. Então, ó, 1/2 e 3/5. Eu quero chegar numa fração equivalente que tenha o mesmo denominador. Então vamos lá, então vamos multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, vai ser 2/4 e aqui vai ser 6 décimos. Então aqui, ó, o denominador é 10 e o denominador aqui é 4. Eu vou continuar multiplicando essa primeira fração, lembrando que a gente sempre multiplica a fração original. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Continua sendo menor do que 10 o denominador. Então vamos agora multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Continua sendo menor. Então eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então agora nós temos duas frações com o mesmo denominador. Então 1/2 é equivalente a 5 décimos e 3/5 é equivalente a 6 décimos. Então agora nós temos 5 décimos e 6 décimos. A gente pode fazer operações com essas duas frações de mesmo denominador, que a gente vai ver depois, na aula 3. A gente está na aula 2 agora. Ok? Então, essa é uma maneira. Qual é a outra maneira? Encontrar o MMC. MMC dos denominadores. Então, MMC entre 2 e 5 é 10. Como é que a gente encontra isso? Aquele processo, ó, 2 e aqui 5. Aí vai dividindo por número primo. Divide por 2. Aí vai ficar 1 e 5. Aí divide por 5. Vai ficar 1. Desculpa. Aqui vai ficar divide por 5. Aí vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Aí qual é o MMC? Eu vou multiplicar os números primos que aparecem desse lado aqui. Então 2 vezes 5, o MMC é 10. Ok? E aí depois a gente faz esse processo aqui, ó. Encontrou o MMC, aí 10 divide por 2, 5. Eu vou dividir pelo denominador antigo. 10 divide por 5, 2. Aí depois você multiplica. Mas tem que prestar atenção que na hora de multiplicar, esse número 5 aqui,
ele é o número que vai ser multiplicado aqui. Tá? Que aí você pode pensar, mas da onde que veio o 5? Aí esse número 2 aqui é a mesma coisa. Esse número 2 aqui, ele é o resultado que eu vou usar para multiplicar o numerador aqui. Certo? Ok? Vamos continuar. Aí, para isso, eu preciso de apagar aqui. Ok. Continuar. Comparação de frações. Comparação de frações, a gente vai comparar frações com denominadores iguais ou frações com denominadores diferentes. Aí, eu trouxe aqui um slidezinho aqui, comparando frações com o mesmo denominador. Com o mesmo denominador, pessoal, o que está acontecendo aqui? Qual é o denominador que aparece em todas? O denominador 5, né? Ó, em todas as figurinhas ele foi dividido em 5 partes iguais. Então aqui, ó, vai ficar 5 partes iguais, 5 partes iguais, aqui também 5, 5 e 5, ok? Vou colocar o traço de fração aqui. Agora a gente vai considerar as partes pintadas. Então aqui, ó, uma parte pintada, 2, 3, 4 e aqui 5. Então olha que interessante. Quando eu tenho frações com o mesmo denominador, quanto maior o numerador, maior é a parte do inteiro. Então, ó, 1/5 é menor que 2/5, 2/5 é menor que 3/5, 3/5 é menor que 4/5, 4/5 é menor do que 5/5. Ok? E quando as frações têm denominadores diferentes? Opa. Aí, quando as frações têm denominadores diferentes, tem dois casos que a gente vai considerar. O caso com frações com o mesmo numerador e o caso com frações com numeradores diferentes. Então aqui no caso aqui, o numerador que é igual. Então aqui, ó, o numerador sempre 1. 1 e 1 e 1. Ok? O que está mudando? O denominador. O denominador ele indica em quantas partes cada inteiro foi dividido. O primeiro inteiro ele foi dividido em 2 partes e uma pintada. O segundo inteiro foi dividido em 3 partes e uma pintada. Depois foi dividido em 4 partes e uma pintada. Foi dividido em 6 partes e uma pintada. Foi dividido em 8 partes e uma parte está pintada.
a gente pode observar que eu estou com o mesmo numerador, só que como eu estou dividindo o inteiro em um maior número de partes, o que está acontecendo? Cada parte está ficando o quê? Menor, né? Então, a porção do inteiro que eu estou pegando aqui, ela é maior do que a que eu estou pegando aqui. A porção do inteiro que eu estou pegando aqui, quando eu divido por 4, ela é maior do que essa fatia de quando eu divido o inteiro em 8 partes. Então, ó, 1/2 é maior que 1/3, 1/3 maior que 1/4, 1/4 maior que 1/6, 1/6 maior do que 1/8. Agora vamos voltar aqui para a orientação de estudo. Agora tem um exemplo aqui, ó, que na verdade aqui eu tenho o mesmo numerador. Então, se tem o mesmo numerador, eu vou observar qual é a que tem o menor denominador, né? Então aqui no caso eu já sei que 2/3 é maior do que 2/5, porque aqui dividiu em 3 partes e aqui dividiu em 5 partes. Então cada parte vai ser menorzinha, né? Vai ser uma porção menor. Agora, sem observar a figura, usando só matemática, o recurso aritmético, o recurso matemático. Uma maneira da gente comparar a fração é multiplicando cruzado. Então aqui nós temos 2/5 e aqui nós temos 2/3. Tá? Então, ó, se eu pegar 2 vezes 3, vai dar 6. Se eu pegar 2 vezes 5, vai dar 10. Ok? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, aí eu vou comparar, ó, 6 é menor do que 10. Então significa que 2/5 é menor do que 2/3. Ok? Então essa é uma maneira de você comparar frações, multiplicando o cruzado. A outra maneira que a gente pode fazer é encontrando frações com o mesmo denominador. Essa é uma outra maneira. Aí a gente vai pegar 2/5 e vai pegar 2/3. E aí a gente vai ter que encontrar uma fração equivalente, e essas frações devem ter o mesmo denominador. Então, ó, multiplica por 2. Aí vai ficar... vai ficar 4 décimos. Multiplica por 3. Deixa eu só... Eu vou botar uma vírgula aqui, porque na verdade é a primeira... Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 2 vai ficar 6. 3 vezes 5 vai ficar 15.
Agora vamos ver a segunda fração. Multiplica por 2. 4 sextos. Deixa eu apagar esse igual aqui. Que na verdade é equivalente à primeira fração. Multiplica por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Multiplica por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Multiplica por 5. 5 vezes 2 vai ficar 10. 5 vezes 3 vai ficar 15. Então aí a gente chegou em duas frações com o mesmo denominador. 6 quinzeavos e 10 quinzeavos. Frações com o mesmo denominador é fácil de comparar. Então, ó, 6 quinzeavos é menor do que 10 quinzeavos. Porque 6 é menor do que 15. E a gente já viu que foi dividido na mesma quantidade de partes. E aqui eu peguei 6 partes, aqui eu peguei e aqui eu peguei 10 partes. Então aqui, 6 menor do que 10, então 6 quinzeavos é menor do que 10 quinzeavos. Então significa que 2 quintos, que é equivalente a 6 quinzeavos, é menor do que 2 terços, porque 2 terços é equivalente a 10 quinzeavos. Ok? Então são duas maneiras de você comparar frações com denominadores diferentes. Aí você vê aqui, você consegue entender melhor. Então vamos para frente. Aí aqui agora, na aula 3, a gente vai ver adição e subtração de frações. A gente vai terminar essa aula 2 vendo alguns problemas. Deixa eu passar aqui. Tá. Então nós temos aqui, ó, Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4 quintos. Isso aqui, ó, a gente pode escrever assim com essa barra inclinada também, mas significa isso aqui, ó. O numerador 4, o denominador 5. Quantas garrafas foram consumidas? Então aqui, ó, a gente tem um inteiro. O denominador é 5, então foi dividido em 5 partes iguais. Ok? Então, ó, 4 quintos já foram consumidos. Então, ó, foi consumido 1 aqui, 2, 3 e 4. Essa parte aqui. Então, aqui nós temos 4 quintos. Agora, olha só. Quantas garrafas representam cada quadradinho desse? Então, eu vou pegar, ó, o total de garrafas, 20, e vou dividir por 5. Por que eu vou dividir por 5? Porque a fração tem denominador 5. Então, ó, 20 dividido por 5 vai dar igual a 4. E aqui o resto, 0. Divisão. Então, significa que cada quadradinho desse aqui representa 4 garrafas. Então, 4, 4, 4. Aqui, 4. E aqui também 4. Ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20 garrafas. Como é que eu encontro 4 quintos?
eu vou juntar essas 4 partes aqui, ó. Então, ó, 4. Quantas partes foram consumidas? 4. Então, 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a resposta aí vai ser igual a 16. Ok? Outro problema. Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que correspondem a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Então, agora o meu denominador é 4. Então, vou pegar aqui. Agora, eu vou dividir em 4 partes. Vamos considerar que essas 4 partes estão iguais, tá? Que eu não sou muito bom de desenho, não. Então, ela já montou 16, que corresponde a 1/4. Então, cada casinha dessa aqui é 1/4, não é? Ó, 1/4. O total são 1, 2, 3, 4. O total são 4/4. A pergunta aqui, ela quer saber qual o total de sanduíche. Então, eu sei que 1/4 são 16. Então, eu vou completar a figurinha aqui, ó. Então, aqui também vale 16. Aqui também vale 16. Aqui também vale 16. Então, para responder, eu vou pegar 16, que é o quanto que vale em cada casinha, e vou multiplicar por 4, que é o total de casinhas. Então, 6 vezes 4, 24. Sobe 2 aqui. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, a resposta aí, o total de sanduíches, 64, que ela vai fazer para a festa. Ok? Próximo. Dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, agora, o meu denominador, ele é igual a 6. Eu vou aumentar aqui. Opa. Então, vamos lá. Então, agora eu tenho 6 partes iguais. Ok? 5/6. Então, aqui, ó, eu vou colorir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso que está colorido, ele corresponde a 5/6. 5/6, então essa parte colorida, 5/6, são 20 pessoas. Aí ele quer saber quantas pessoas Mariana convidou para a festa. Opa, aqui a continha é um pouquinho diferente. Eu tenho que pegar esse 20, que é esse total aqui, e aí eu vou distribuir em quantas partes? Em 5 partes, que são as partes coloridas, não é isso?
Então eu tenho que pegar esse 20 e vou distribuir nessas 5 casinhas. Então aqui eu tenho que pegar 20 e dividir por 5. Porque se eu souber quanto que vale cada casinha, eu vou completar com essa que está faltando aqui, ó, que são dos convidados que não são da classe dela. Ok? 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Então significa que cada casinha dessa aqui são 4 convidados. Então aqui, ó, também são 4. E aí, para eu saber o total de convidados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de convidados para cada casinha daquela e vou multiplicar pela quantidade de casinhas, 6, que vai me dar o total de 24 convidados. Então a resposta aqui são 24 convidados. Ok? Agora o nosso último probleminha. Para chegar na casa de Mariana, seus amigos deverão passar por uma rua que tem 5 quilômetros, que equivalem a 5.000 metros. Essa semana foram asfaltados 3/4 dessa rua. Quantos metros ainda faltam para que toda a rua esteja asfaltada? Desculpa. Então aqui, ó, nós temos aqui a rua, por exemplo. Então nós temos que o denominador é 4. Então eu vou pegar essa rua e vou dividir em 4 partes iguais. Então tá, então a rua foi dividida em 4 partes iguais. Toda ela são 5.000 metros. Aí, ó, tá falando que 3/4 foram asfaltados. Então, ó, daqui até aqui, 3/4 foram asfaltados. Ok? Quantos metros ainda faltam? Então, essa partezinha aqui equivale a 1/4. Não é isso? Porque, ó, 1, 2, 3, para formar um inteiro, falta uma parte. Então, a gente tem que descobrir 1/4 de 5.000 metros. Então, a gente vai pegar toda a extensão da rua, 5.000, e vai dividir por 4. Fazendo essa conta, nós vamos ter... Vamos fazer a conta aqui. Espera aí. Melhor fazer a conta, né? (5.000) dividido por 4. Então aqui, ó, 1, falta 1 para 5, 10, 2, faltam 2 para 10, 20 dividido por 4, nós já fizemos essa conta, 5. Só que tem o 0 para descer. Então aqui
1.250. Então, 1/4, que é o quanto que ainda falta para ser asfaltada, vai ser igual a 1.250 metros. Ok? E aí, então, a gente completa essa segunda aula. Ok? Até a próxima, pessoal!